Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos for Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã dessa quarta-feira, dia importante, dia de jogo do Flamengo, Cruzeiro e Flamengo, lá no Estádio Independência, em Belo Horizonte. E nós estamos aqui para deixar você bem atualizado e também informado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente começar esse giro de notícias do Mengão, peço a você, rubro-negro, que não está inscrito nesse canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. É muita informação hoje, hein? O Flamengo encerrou ontem, pela manhã, no CT Ninho do Urubu, a sua preparação para a partida diante do Cruzeiro, hoje, 21 horas, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Finalizada a preparação para a partida diante do Cruzeiro, o Flamengo informou em suas redes sociais que 5 atletas não iriam viajar para Belo Horizonte. São eles Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley. Os jogadores permanecerão no CT Ninho do Urubu em tratamento no departamento médico rubro-negro. Depois do treinamento, o grupo de jogadores permaneceu no CT, almoçou no local, repousou e depois, no final da tarde, embarcou com destino a Belo Horizonte, onde já se encontra, né? Diferentemente do que alguém tinha noticiado, a delegação rubro-negra deixa Belo Horizonte ao final da partida contra o Cruzeiro, retornando ao Rio de Janeiro para finalizar a preparação para enfrentar o Atlético Mineiro domingo na decisão da Copa do Brasil. Meus amigos, Cruzeiro e Flamengo terá transmissão exclusiva do Premier às 21 horas no Estádio Independência. A narração pelo Premier será do mineiro Rogério Corrêa, que é um chato de galocha, com comentários do Eric Faria e também do ex-jogador Fábio Júnior. O Flamengo tem 6 jogadores pendurados pelo cartão amarelo para a partida diante do Cruzeiro. São eles Alan, Pulgar, Carlinhos, Gerson, Léo Ortiz e Gabigol. Dos 6 jogadores pendurados, apenas 2 estão na delegação. Alan e Pulgar viajaram a Belo Horizonte. O restante ou está lesionado ou está poupado, tendo ficado no Rio de Janeiro. À exceção do quinteto poupado, os outros titulares na primeira partida da final da Copa do Brasil para Belo Horizonte foram para Belo Horizonte com a delegação rubro-negra. A atividade de ontem no CT Ninho do Urubu indicou um time com mudanças, porém, Felipe Luiz só confirmará a escalação horas antes do jogo. Mas um provável time do Flamengo para estar em campo hoje contra o Cruzeiro é Rossi, Varela, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, Alan, Pulgar e Alcaraz, Plata, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves. Time muito forte, né, pessoal? Mas vamos esperar, porque essa confirmação só sai 1 hora antes da partida, mais ou menos 20 horas. Os 5 atletas que não viajaram apresentaram desgastes, incômodos e dores, por isso ficaram no Rio de Janeiro. O quinteto está no departamento médico para tratamento com foco total na volta da final da Copa do Brasil, no domingo, contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. O Flamengo relacionou 23 jogadores para a partida de logo mais contra o Cruzeiro. Saiba quem são eles. Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Diogo Alves. Laterais: Alexandro, Ayrton Lucas, Varela e Daniel Salles. Meio-campistas: Alan, Matheus Gonçalves, Everton Araújo, Alcaraz, Eric Pulgar e Guilherme, que é do Sub-20. E os atacantes: Bruno Henrique, Plata, Lohan, Michael e Schola. A CBF confirmou ontem as rodadas 34 até 36 do Campeonato Brasileiro. Veja os 3 jogos do Flamengo com datas e horários. Bom, a rodada 34, que será jogada no dia 20 de novembro, uma quarta-feira, às 19 horas, o Flamengo vai a Cuiabá enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. A rodada 35, no dia 26 de novembro, uma terça-feira,
Atentem para esse detalhe. Terça-feira, dia 26/11, às 19 horas, Fortaleza e Flamengo, aqui onde eu estou, né? Vai ser terça-feira, Fortaleza e Flamengo. É brincadeira, como esse pessoal da CBF não entende nada, né? Podendo fazer esse jogo domingo aqui no Castelão, terça-feira vai dificultar muito a vinda de rubro-negros que vêm dos outros estados para Fortaleza assistir o jogo. Na rodada 36, dia 1º de dezembro, um domingo, o Flamengo recebe do Maracanã, às 16 horas, o Internacional de Porto Alegre. Meus amigos, Bruno Henrique amanheceu ontem, terça-feira, com a Polícia Federal em sua porta, alvo que é de uma operação da PF e do Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga manipulação num jogo do Campeonato Brasileiro de 2023, mais precisamente Flamengo e Santos. O jogador é suspeito de ter tomado cartões no confronto entre Flamengo e Santos no dia 1º de novembro de 2023 pelo Brasileirão, para beneficiar apostadores, principalmente pessoas da sua família. Nessa partida do ano passado, disputada em Brasília, Bruno Henrique entrou em campo pendurado com 2 cartões. Ele levou o amarelo por falta em Soteldo aos 50 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo já perdia por 2-1, até que foi o placar final. Ele reclamou do cartão de forma assintosa com o árbitro Rafael Klein e imediatamente foi expulso. Lembrando também que essa partida é a mesma em que o árbitro Rafael Klein expulsou de maneira injusta o jogador Gerson, o acusando de propositadamente ter dado uma cotovelada no adversário, no comecinho da partida, quando as imagens diziam o contrário. Portanto, esse árbitro, desde o início dessa partida, causou descontentamento e raiva nos jogadores do Flamengo. Entre os endereços que são alvos da busca e apreensão no Rio de Janeiro estão o Ninho do Urubu, CT do Flamengo e CT do Flamengo. E as pessoas vão perguntar, o que é que eles vão procurar no Ninho do Urubu? Lá no Ninho do Urubu, cada jogador tem um quarto, né? Com a chave em segredo, com senha e tudo. Só quem entra é o jogador, né? E eles foram lá no quarto procurar se tinha alguma coisa. Foram, mas não encontraram nada e não tiraram nada do CT Ninho do Urubu, que pertencia a Bruno Henrique. Os indícios de crime que estão sendo analisados são apostas de mais de 10 parentes de BH, apostas de pessoas que criaram conta na véspera e apostas no limite máximo permitido pelas bets. Sem querer precipitadamente emitir qualquer juízo de valor, nem tampouco fazer qualquer tipo de pré-julgamento, mas o Bruno Henrique parece que chama o que é errado para cima dele. Quem é que não lembra do episódio da carteira falsa de motorista que estava em poder dele? Não é brincadeira o Bruno Henrique. No primeiro momento, após chegar no Ninho do Urubu para treinar, o atleta, depois de conversar com o departamento de futebol do Flamengo, seguirá exercendo normalmente a sua atividade no clube. Participou do treinamento pela manhã e foi relacionado para viajar para Belo Horizonte, onde está concentrado com o Flamengo para jogar contra o Cruzeiro, né? Então, vamos ver como é que está a cabeça do Bruno Henrique aí para poder jogar. O clube, depois disso, o clube se manifestou oficialmente nas redes sociais com uma nota que tinha o seguinte teor: o Clube de Regatas do Flamengo tomou conhecimento nesta data da existência de uma investigação ainda em curso, versando sobre a eventual prática de manipulação de resultados e apostas esportivas. O clube ainda não teve acesso aos autos do inquérito, uma vez que o caso corre em segredo de justiça. Mas é importante registrar que, ao mesmo tempo em que apoiará as autoridades, dará total suporte ao atleta Bruno Henrique, que desfruta da nossa confiança e, como qualquer pessoa, goza de presunção de inocência. O Flamengo esclarece, por fim, que houve uma investigação no âmbito desportivo perante o STJD, ao qual foi arquivada. Lembrando que agora é no âmbito criminal, não é mais no desportivo, é pela Polícia Federal. Mas não tem como afirmar que se trata do mesmo caso e agora aguardará o desenrolar das investigações. O atleta
Bruno Henrique segue exercendo suas atividades profissionais normalmente no clube. Treina e viaja com a delegação nesta terça-feira para Belo Horizonte, e assim foi feito. Bruno Henrique está com a delegação lá em Belo Horizonte, esperando a hora da partida. O Flamengo Basquete, que venceu o Caxias na última segunda-feira, já volta às quadras do NBB amanhã, quinta-feira, contra um dos líderes da competição, que é o São Paulo Futebol Clube, jogando lá no Morumbi, no ginásio do Morumbi. Jogo em São Paulo, às 20 horas e 30 minutos, com transmissão da Flá TV e também do Sport TV. Contra o Caxias, os principais destaques do basquete do Mengão foram Jordan Williams com 17 pontos, Juan Miranda com 14, Gui Deodato com 10, Franco Balbi com 9, e nas assistências o armador Alexei com 10 assistências. Agora, a notícia importante. A Corte Arbitral do Esporte, a CAS, divulgou a sua lista de audiências até a data de 19 de dezembro e nela não consta o nome de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Existe a possibilidade do caso ser julgado ainda este ano, porém, a possibilidade é muito remota. Caso o Gabigol não renove seu contrato com o Flamengo até o final da temporada, o Flamengo praticamente não terá prejuízo nenhum por conta do resultado adverso de um eventual julgamento do Gabigol lá no CAS. Então, vamos aguardar os acontecimentos, que aí sim nós vamos ter mais pé da situação. Bom, meus amigos, a FIFA divulgou ontem, terça-feira, algumas regras que serão utilizadas nas disputas do Super Mundial de Clubes em 2025, que será disputado nos Estados Unidos no período entre junho e julho do próximo ano. Saiba agora algumas informações pertinentes ao Mundial de Clubes. As equipes na fase de grupos serão divididas em 8 grupos de 4 equipes, totalizando 32 equipes. Os times poderão inscrever 35 jogadores, porém, apenas 26 poderão ser relacionados para os jogos. Igualmente à Copa do Mundo, o acúmulo de 2 cartões amarelos resulta em suspensão na próxima partida. Logicamente, os cartões serão zerados apenas uma única vez durante a competição, será nas quartas de final. Cada equipe vai disputar 3 jogos na fase de grupos e os 2 melhores de cada grupo avançará na classificação. O confronto direto será o primeiro critério de desempate, vindo depois o saldo de gols e também a quantidade de gols marcados. Empates na fase eliminatória levará à classificação para a disputa dos pênaltis. Meus amigos, o Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, voltou às quadras da Superliga Feminina de Vôlei ontem à noite e venceu o vice-líder da competição Osasco por 3-1 lá dentro de Osasco, numa grande exibição, assumindo assim agora a 3ª posição da Superliga, com o mesmo número de pontos do Osasco, que está em segundo. O Flamengo Vôlei, o Sesc Flamengo, volta a jogar já na sexta-feira, depois de amanhã, no Tijuca Tênis Clube, às 21 horas e 30 minutos, contra o Pinheiros, com transmissão do Sport TV. Parece que esse time está começando a dar liga, hein, pessoal? Bom, depois de homologadas as chapas, ontem, na reunião do Conselho de Administração na segunda-feira, ontem, terça-feira, foi dia de sortear os números que irão identificar as chapas na eleição do Flamengo. Lembrando que nas eleições anteriores, a identificação das chapas era por cores, chapa azul, chapa branca, chapa verde, né? E agora será por números. Os números sorteados foram o número 1 para Luiz Eduardo Batista, o número 2 para Maurício Gomes de Matos e o número 3 para Rodrigo Dunche. Então, esse é o número os números que os sócios irão votar na eleição do dia 9 de dezembro. Ainda sobre eleições, o candidato Maurício Gomes de Matos oficiou o Flamengo pedindo que o candidato Luiz Eduardo Batista UBAP renuncie ao Conselho de Administração por conflito de interesse, já que as eleições do Flamengo são subordinadas ao Conselho de Administração. O BAP é candidato, assim também é presidente do Conselho de Administração. Logicamente que há, sim, realmente um conflito de interesse. O Maurício Gomes de Matos tem toda a razão, né? Isso depõe contra a lisura do pleito. Essa que é a verdade. Meus amigos, ontem os resultados da rodada 32 do Campeonato Brasileiro
não foram bons para o Flamengo. Botafogo 3, Vasco 0. Botafogo já está na frente do Flamengo mesmo, caminha rumo ao título, com a derrota do Palmeiras para o Corinthians. Internacional 2, Criciúma 0. Aí foi preocupante, por quê? Porque o Internacional nos passou em um ponto, nos tombou a 4ª posição. Hoje, antes do Flamengo entrar em campo contra o Cruzeiro, o Flamengo é o 5º, o Inter é o 4º. E Bahia 0, São Paulo 3. Resultado também ruim, porque agora o São Paulo chegou, é o 6º colocado, um ponto atrás do Flamengo. Portanto, logicamente que se a gente empatar com o Cruzeiro logo mais à noite, nós voltamos ao 4º lugar pelo número de vitórias que temos mais que o Internacional. Mas o importante seria que vencêssemos e abríssemos 2 pontos do Inter, como estávamos no início da rodada. Meus amigos, essas são as notícias do Flamengo. Tomara que a gente faça uma grande exibição hoje, dessa grande exibição resulte uma grande vitória, apesar da gente ir com o time todo misturado, todo quase que reserva. Mas o importante são essas cores que estão vestindo os nossos 11 jogadores. E que eles façam uma boa partida e conquistem uma grande vitória para o Flamengo. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.